Nós estamos no mês, põe na tela, Biel, por favor, vivendo no Espírito. Qual que é o tema do nosso ano? Ano de construir. E esse é o mês em que nós estamos construindo uma vida no Espírito, vivendo no Espírito. Esse é o nosso tema de maio e de junho. Nós temos muito assunto para falar sobre isso. Então nós vamos dedicar 2 meses falando sobre viver no Espírito. Amém? E eu quero trazer essa palavra aos nossos corações. Vamos, curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome. O Senhor já tem falado em nosso culto. O Senhor falou aqui desde o começo. O Senhor falou através dos louvores. O Senhor falou conosco. Nós ouvimos o testemunho dos teus milagres. E agora queremos também receber a tua palavra. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito. Me use como um cano oco, onde flui rios de águas vivas. Pai, para o teu povo, para que nós possamos sair daqui, vivendo no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 17, verso 28. O livro de Atos, capítulo 17 e verso 28. A parte A do versículo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória a Deus. Quem tem mais tempo de casa vai lembrar que este versículo foi o tema de um dos nossos anos. Se não me falha a memória, 2021. Vivendo no Espírito. 2021 vivendo no Espírito. 2022, ano da frutificação. 2023, quem lembra? Oxe. Ano dos fundamentos. E agora o ano de construir. Glória a Deus. E esse foi o versículo tema. Eu estava refletindo sobre agora vivendo no Espírito e eu lembrei de tudo que o Senhor ministrou. E orei para que o Senhor ministrasse aos nossos corações sobre isso. Então hoje eu quero falar sobre sermos guiados no Espírito. E para falar sobre isso eu quero usar a história do apóstolo Paulo. Inclusive, ele estava vivendo isso. Não foi ele quem escreveu o livro de Atos, mas foi ele quem declarou este trecho. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aconteceu em Atos capítulo 17, mas eu quero voltar um pouco. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Eu quero voltar um pouco para Atos capítulo 16. Porque para ele citar isso, Paulo, ele antes teve que viver isso. Paulo, antes de declarar que ele vive, se move e existe por causa de Deus, por causa do Espírito, ele teve que passar por experiências para declarar, de fato eu vivo, me movo e existo por causa do Santo Espírito. E eu quero compartilhar com vocês outra leitura. Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 10, para dar contexto da nossa mensagem. Que diz assim, vou ler até o 10. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Preste atenção nisso. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então o que está acontecendo aqui? Lucas está narrando, ele estava junto com Paulo e Timóteo e Silas provavelmente. Aliás, Timóteo provavelmente, mas ele estava junto com Silas. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. E Paulo estava empolgado. Paulo estava animado. Vou pregar. Vou falar de Jesus para todo mundo. Deus falou, vou lá para a Ásia. Vou para a Ásia. Chegou, o Espírito Santo falou, não. Oxi.
Eu quero pregar. Quero falar do teu amor, Jesus. Então eu vou para Bitínia. Vamos para Bitínia. Vamos para Bitínia, todo mundo para Bitínia. O Espírito Santo falou, não. E aí o Senhor se revela para ele que ele tinha que ir para outro lugar, e este lugar era a Macedônia. Paulo estava empolgado com o ministério. Paulo ainda não sabia muito o que ele tinha que fazer. Apesar de ele saber que ele tinha sido chamado para pregar para os gentios. E Paulo, então, queria pregar para os gentios. Gentil é aquele que não é judeu. Quem não é judeu é gentil. Então, tem gentil espalhado em tudo que é canto. Se Cristo me chamou para pregar para os gentios, o canto que eu for, eu prego. Mas o Espírito do Senhor o impediu e falou, não, vocês não vão pregar neste lugar. Pelo menos não agora. Porque depois Paulo vai para a Ásia e tem um grande ministério lá naquela região. Então Paulo, ele estava perdido no que fazer, mas uma coisa ele já tinha certeza, que era o que ele não deveria fazer. E o que ele não deveria fazer era desobedecer à voz do Espírito. Então Paulo foi para Troade e repousou lá. E o Senhor o mostrou e deu direcionamento. Justamente por esse fato de Paulo obedecer os planos de Deus, ele começa a viver algumas experiências que não estavam no roteiro dele. Então Paulo olhou no mapa e falou assim, aqui está a Ásia, aqui está a Bitínia, vou para lá. Mas de repente o Espírito Santo muda o roteiro. De repente o Espírito Santo muda os planos. Algo em comum conosco? Onde a gente faz os nossos planos, mas é o Senhor que dá a resposta da boca. Então Paulo ainda está perdido, não sei para onde eu vou, não sei o que vai acontecer. Não estava no meu roteiro de viagem. Planejei aqui qual que é o restaurante que eu vou. Tem gente que viaja que é assim, né? Minha esposa é assim. Quando a gente vai viajar, ela faz todo o roteiro. Então antes de sair, eu só vou. Pego a mala e vou. Aí ela, ó, amor, a gente vai aqui, vamos nesse restaurante, tal. Então Paulo fez o roteiro. Nós vamos de cavalo até aqui, a gente desce aqui no restaurante do Chapéu, come uma feijoada, depois a gente vai para lá, não sei o que, dá um oi nos amigos, depois... E o Espírito Santo falou, não, nada disso. Você vai para Macedônia. Mas Jesus, eu não programei, não sei o que tem lá. O Espírito Santo falou, só vai. E aí Paulo traça um destino, então ele para em Troade, Deus dá uma visão para ele e manda ele para Macedônia. Então ele começa pregando em Filipos, ele vai para Tessalônica, lá em Tessalônica, porque não está no roteiro, ele é perseguido. O pessoal quer matar Paulo, porque lá ele prega o evangelho, lá Lídia se batiza, lá ele expulsa o demônio de uma mulher, julga o profeta que enriquecia os seus patrões, e Paulo expulsa o demônio dela. E os caras ficam furiosos e falam, vamos pegar Paulo. Eu preguei sobre Paulo aqui, sobre batalha espiritual, mas foi em Éfeso, quem lembra? Né? Paulo sofreu para chuchu também nas batalhas espirituais. E aqui em Tessalônica ele também sofreu. E aí ele, perseguido em Tessalônica, ele fugiu para Bereia. E o pessoal de Tessalônica descobre que ele está em Bereia e corre atrás de Paulo em Bereia. Paulo está pregando, olha para trás e fala, ih, pessoal de Tessalônica, vou dar no pé. Paulo saiu correndo, para não morrer. Aí ele vai para Atenas, e de lá ele começa a pregar na Grécia e toda a Europa. Falei algumas regiões aqui, porque Paulo viajava para chuchu, gente. Paulo pregou em muitos lugares. Então percebe que Paulo, ele cumpre uma agenda que não estava prevista. Só que o que Deus fez com Paulo? Paulo tinha algo que queimava em seu coração, que era pregar o evangelho. Paulo precisava passar por estes lugares. E aonde ele passou, Paulo deixou as marcas de Cristo nos lugares corretos. Então, neste propósito do Senhor, Paulo começou a pregar para os gentios. Porque tinha muitos gentios nestes lugares também. Ou seja, o Senhor usou algo que queimava no coração de Paulo, no lugar onde o Senhor queria. Então, Atos 9,15 fala assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá a este instrumento. Atos 9,15. Vá, isso está falando Ananias a respeito de Paulo. Este é o instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante de quem? De quem, igreja? Dos gentios e dos reis,
bem como diante do povo de Israel. Então Paulo sabia dessa responsabilidade, mas Paulo precisava ser guiado pelo Espírito, para entender que, apesar de o Senhor dar um destino, nem sempre Ele nos mostra o caminho para a chegada. Quem entendeu? O Senhor te fez uma promessa, o Senhor te falou algo, o Senhor falou, você vai chegar lá, o Senhor falou, vai acontecer, o Senhor falou, eu tenho algo, mas o Senhor nem sempre mostra o caminho de como vai chegar. O Senhor nem sempre mostra o percurso de como isso vai acontecer. Então o Senhor não mostrou o percurso para Paulo, porém, através do Espírito, o guiou para que o ministério dele fosse estabelecido nessas regiões. Então Paulo precisava de passar por isso, para que o evangelho ficasse estabelecido lá. E justamente por causa dessas viagens, que nós temos, por exemplo, o livro de Tessalonicenses, que é para a igreja de Tessalônica. Ele passou por Éfeso, por isso que nós temos Efésios. Por causa das viagens dele, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, estão todas nessas regiões em que Paulo pregou. Então teve um impacto muito grande o fato de Paulo obedecer e ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu quero compartilhar com vocês, de forma rápida para nós cearmos, algumas lições sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Afinal, ser guiados pelo Espírito Santo é justamente isso. Crer que Ele está conosco, que nós estamos protegidos e que nós vamos obedecer independente do que aconteça. E Paulo, ele foi num amor incondicional, porque aconteceu muita coisa ruim com Paulo. Então, vamos lá. Algumas lições para sermos guiados pelo Espírito Santo. Primeiro, nem sempre Deus mostra tudo de uma vez. Íris, nem sempre Deus mostra tudo de uma vez. Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até ser dia perfeito. Ou seja, é um pouquinho. O Senhor vai mostrando conforme as coisas vai acontecendo. Nós recebemos a orientação de Deus à medida que caminhamos. Foi assim com Abraão. Quem lembra a história de Abraão? Ele disse para Abraão: Abraão, saia da sua terra e saia da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Mas não falou o lugar, não falou o caminho, não falou quando, só falou vai. E Paulo foi. Paulo não, Abraão. Abraão foi. Só que Abraão obedece de forma parcial. Por quê? Era para ele sair da sua terra e da sua... Mas ele leva o sobrinho Ló. Então, Abraão obedece de forma parcial. Ele vai com Ló. E repare que o Senhor se cala. Enquanto Ló está com Abraão, Deus não fala com Abraão. Será que nós estamos vivendo um silêncio de Deus porque estamos obedecendo de forma parcial o Senhor? Ou porque nós não estamos obedecendo? Será que o Senhor pediu algo de nós e nós não estamos querendo fazer? Por isso que o nosso caminho acaba ficando parado, como aconteceu com Abraão? Ao invés de Abraão acontecer, lógico que ele foi próspero, do capítulo 12 para o capítulo 13 de Gênesis, Abraão prosperou muitíssimo, só que ele teve briga com o seu sobrinho. E eles tiveram que se separar. O Senhor criou uma zona de expulsão para Ló, Regiane. O Senhor expulsou Ló de Abraão e falou: vocês não vão poder mais ficar juntos. E aí tem uma briga e eles se separam. Aí o que acontece? Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15. Depois que Ló foi embora, olha só. O Senhor disse a Abraão: quando? Depois que Ló se separou dele. O Senhor se silenciou, falou assim: sai da sua terra e da sua parentela. Beleza, Senhor, vou obedecer. Mas não dá para obedecer tudo, tá? Vou obedecer, mas eu vou levar meu sobrinho comigo. Porque também não dá para ser assim, né, Deus? Não dá para fazer tudo o que você quer. É assim que a gente responde a Deus? Não. A vontade do Senhor tem que ser obedecida de ponta a ponta. Porque aí viveremos e desfrutaremos do cumprimento das promessas dEle.
Talvez o cumprimento da vida de Abraão demoraria muito mais se ele tivesse continuado com Ló. Mas quando ele se apartou de Ló, o Senhor falou: daí onde está, levante os olhos para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. 15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Para nós entendermos o próximo passo, nós temos que obedecer o primeiro. Para você ver o que Deus vai fazer amanhã, você precisa obedecer o que Deus está mandando hoje. Então você dá o primeiro passo. Não estou vendo o chão, Senhor. Dá o passo, Deus põe o chão. Isso é andar sobre as águas. Isso é andar diante, não daquilo que você vê, mas diante de uma palavra do Senhor sobre sua vida. Vocês estão comigo? Então Paulo, voltando para Paulo, ele sabia do chamado. E aí ele começou a obedecer aos poucos. E conforme ele caminhava, o Senhor ia mostrando o próximo passo. Então a Ásia estava nos planos de Deus, justamente porque Deus já tinha falado para Paulo. Porque às vezes é isso que a gente faz. Deus fala alguma coisa e a gente acha que é para hoje. Paulo sabia que ele teria que pregar na Ásia. E ele pregou, mas depois de alguns anos. É que nem Davi. Deus falou para Davi: Davi, você vai ser rei. Aí veio o tapete vermelho, veio as trombetas e veio a coroa para Davi? Não. Davi teve que passar por um processo. E cada coisa que ele passava e obedecia, o Senhor mostrava o próximo passo. E o Senhor colocava desafios na vida de Davi, e Davi ia se tornando vitorioso. Primeiro Deus coloca um leão na frente de Davi. Davi mata um leão. Boa, Davi. Vamos ver se você aguenta com o urso. Tá aí um urso. Davi mata o urso, protege as ovelhas. Ah, que beleza, Davi. Vamos ver se você vence Golias. Tá aqui Golias. Aí Davi fala assim: o Senhor fez eu dar o primeiro passo e vencer um leão. O Senhor fez eu dar o segundo passo e fez eu vencer o urso. Mediante o que eu vivi com o Senhor, tu tá frito, Golias. Quando você enfrentar um grande gigante na sua frente, lembre-se de tudo que Deus já fez com você em tempos anteriores. É por isso que o profeta disse: traga à memória aquilo que te traz esperança. Se você está passando por uma dor, uma dificuldade, baseie-se naquilo que Deus já fez no seu passado. Baseie-se naquilo que Deus já fez com o seu irmão. Nós ouvimos um testemunho aqui de milagre. Se você serve ao mesmo Deus que faz milagre na vida deles, o mesmo Deus pode fazer milagre na sua vida também. Então, mediante uma experiência vivida com Deus, Davi teve coragem para enfrentar um gigante. Assim foi com Abraão. Estou com um desafio, meu sobrinho. Deus apartou. Aí foi fazendo vários desafios. Aí Abraão foi intercessor. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, porque estava lá também. E aí Deus falou: por causa de 10, eu vou salvar. E aí Deus vai lá e salva salva Ló. A mulher de Ló vira estátua de sal. Eu acredito que a maioria de vocês conhece essa história, certo? Então é isso. O Senhor, Ele vai mostrando passo a passo. Nem sempre Deus vai mostrar tudo de uma vez. Deus dá a primeira palavra. Vai. Aí você vai. Aí agora eu vou fazer o que eu falei que faria. Você crê nisso? E isso nos leva para uma segunda lição. Quando Deus nos mostra o que fazer, precisamos estar sensíveis para ouvir o como e o quando. Porque não é só vai lá e faz. Deus, quando e como? Quando e como? Por isso que é importante nós entendermos. Eclesiastes capítulo 8, verso 4 e 5. Eclesiastes 8, 4 e 5 diz assim: pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que está fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Então nós temos que primeiro obedecer à voz do Espírito. E aí ele fala: um coração sábio saberá a hora, o quando, e a maneira, o como, justa de agir. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Quando você fizer uma oração, Deus vai te dar 3 respostas apenas. Ou sim, ou não, ou espere. Você até sabe, né, Cleitinho? Se Deus falar sim, vai. Se Deus falar não, não vai. Se Deus não falar nada,
espere. Quando Deus não fala nada, Ele só está falando assim: espere. E aí você vai entender o jeito de Deus falar. A orientação de Paulo para a Ásia viria depois. Neste momento que ele estava ali, ele precisava obedecer e ir para a Europa, mesmo sem entender. Quando ele caminhava: Senhor, mas eu não estou entendendo. O Senhor falou sim, beleza. Eu não estou entendendo nem o quando, nem o onde. Então, se o Senhor falou sim, eu vou dar o primeiro passo, hein? E aí Paulo viajando assim, ó: deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vou dar um passo, Deus, olha lá. Deu o passo. Oh, deu certo. Primeira cidade concluída. Jesus está me perseguindo, então corre. E dá o próximo passo. Porque Paulo poderia ter falado assim: ué, mas Deus me chamou para cá e eu estou passando por isso. Nós vamos ver sobre isso. Por que Deus permite nós passarmos provações enquanto estamos obedecendo? Nós vamos falar sobre isso. Calma o coração. Romanos capítulo 8, verso 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é filho, se você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, se você se tornou filho de Deus diante da aceitação de Jesus Cristo, você é guiado pelo Espírito. Deveria ser guiado pelo Espírito. Então, primeiro nós entendemos que Deus não mostra tudo de uma vez, mas quando Deus mostra, nós vamos para o segundo passo. Buscamos entender o quando e o como o Senhor quer fazer. E aí nós vamos para o terceiro passo. Vocês estão comigo? Quem vive no Espírito precisa entender que mesmo sem ter detalhes do que foi enviado a fazer, precisa crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho detalhes. Está tudo meio como um espelho, meio escuro. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Caminhe adiante da fé, caminhe diante da palavra que o Senhor derramou sobre sua vida. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, preste atenção, todas as coisas cooperam para o seu bem, para cumprir um propósito desejado no Senhor. Nós passamos aqui pelo discipulado, e um dos discipulados é uma vida com propósitos. E nós falamos muito sobre isso, sobre os propósitos do Senhor mediante todas as situações. Então entenda que essa fase tem propósito. Guarde isso. Não há mal que sempre dure, e não há bem que nunca chegue. Esse mal não vai durar para sempre. O bem vai chegar, a história boa vai chegar, a notícia boa vai chegar. Receba isso em nome de Jesus Cristo, igreja. A notícia boa vai chegar. Aleluia. Então Paulo, ele vai para a Macedônia. Ele foi direcionado por Deus para ir para lá. Imagina a expectativa de Paulo, Luiz. Deus fala para ele, tem uma visão: vá para a Macedônia, Rafa. Paulo falou: Deus falou, está falado, né? Agora vou ganhar multidões para Cristo. Aí Paulo vai marchando, ó, para a Macedônia, com grande expectativa. Sabe o que acontece com Paulo? Paulo é perseguido pelo pessoal lá de Tessalônica. Lembra que eu falei? Eles alcançam Paulo, eles espancam Paulo. Depois de ser espancado, Paulo é preso juntamente com Silas. E era justamente neste momento que Paulo poderia olhar para o céu e falar: Deus, você me enganou. Deus, você mentiu para mim. Por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor me mandou para cá? Essa era a hora que Paulo tinha pelo menos algum motivo para olhar para Deus e falar: Deus, por que você permitiu essa coisa ruim acontecer comigo? Por que eu estou aqui todo estourado? Não consigo andar, minhas costas rasgadas. Porque é isso que nós indagamos quando nós obedecemos com Deus e começa a acontecer coisas ruins.
E nós falamos: Deus, mas eu estou aqui debaixo da tua vontade. Deus, eu vou para os cultos. Deus, eu ouço a tua palavra. Deus, eu fiz tudo certinho, conforme o Senhor fala na tua palavra. E por que essa coisa ruim está acontecendo comigo? Paulo poderia ter indagado Deus. Deus, eu segui o roteiro. Eu fiz certinho. Eu não menti, Deus. E fui mandado embora. Por que você permitiu isso? Eu casei certinho, mas agora não deu certo. Por que você permitiu isso? Senhor, eu preguei, poxa, agora sofri esse acidente. Por que você permitiu isso? Porque não é assim que nós indagamos a Deus. Sabe o que Paulo fez? Louvou ao Senhor na cadeia, espancado, com dor. Ele e Silas falou assim: ei, filhão, não é hora de nós questionarmos, não é hora de nós reclamarmos, não é hora de nós indagarmos a Deus. Agora é hora de louvar ao Senhor. Aleluia. Atos capítulo 16, verso 32 e 34. Aliás, antes disso, eu não anotei o versículo, mas Paulo, ele começa a louvar ao Senhor, e Silas começa a louvar ao Senhor junto com Paulo, os dois com dor, os dois com olho roxo, os dois com as costas rasgadas. De repente as portas das prisões começam a balançar. Está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Começa a acontecer um terremoto. E o chão começa a tremer, e as portas das prisões começam a se abrir. E lá tem um carcereiro, Giba. E lá tem um carcereiro que fica desesperado. Ai meu Deus, todo mundo vai fugir. E se esse pessoal fugir, eu tô frito. Vão me matar. Paulo com dor, sofrendo. Era hora de ele falar assim: agora tu tá frito, que eu vou sair correndo. Agora é tua vez de apanhar. Chegou a minha vingança. Paulo poderia falar: a vingança é do Senhor, agora você vai apanhar como eu apanhei. Sabe o que Paulo faz? Olha para o carcereiro e fala assim: ei, calma o seu coração, meu filho. Nós estamos aqui, nós não vamos fugir não. Nós não vamos fugir não. Eu tenho uma palavra para te falar. E Paulo começa a pregar o evangelho para aquele carcereiro. E aquele carcereiro se arrepende dos seus pecados. Pega Paulo, pega Silas e fala assim: vem cá, filho, sai da cadeia, vamos para minha casa. Vamos para minha casa, vamos. Agora é eu que te solto, vem, vamos para minha casa. Paulo vai para a casa do carcereiro, juntamente com Silas. O carcereiro lava as feridas de Paulo. O carcereiro dá almoço para Paulo, dá janta para Paulo. E a família inteira do carcereiro se converte ao Senhor. O Senhor tem propósito nessa situação, e esse propósito é para a glória dEle. Vai ter salvação, vai ter transformação. A sua vida será testemunho para outros crerem no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Olha só, Atos 16, 32 ao 34 diz: em seguida pregaram a palavra de Deus a ele quem? O carcereiro, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Paulo, diante da situação, louvou ao Senhor, e o Senhor usou isso para a salvação de vidas. Muitas vezes estamos muito mais preocupados com o nosso conforto do que os valores do reino de Deus que precisam ser promovidos. Paulo não estava preocupado com o conforto dele. Paulo estava preocupado em anunciar as boas novas de salvação. A voz do Espírito sempre vai te levar a respostas que promovam o reino de Deus. A voz do Espírito sempre vai te fazer viver um cumprimento de um chamado, mesmo que às vezes você não entenda. Vocês estão comigo, igreja? As perspectivas do reino, a voz do Espírito muitas vezes vai nos fazer abrir mão de algumas coisas.
Ouvir a voz do Espírito vai fazer você ter que fazer alguns sacrifícios. Ouvir a voz do Espírito vai fazer você abrir mão da sua segurança, do seu conforto. Vou ter que renunciar a algumas coisas, mas é o Senhor que está mandando. Se o Senhor está mandando, eu prefiro obedecer, porque eu sei que vai ter uma vitória do outro lado. Eu sei que vai ter algo que promova o reino do outro lado. A vitória do Paulo não foi o almoço que ele ganhou do carcereiro. A vitória do Paulo não foi uma mesada que ele deve ter ganhado. A vitória de Paulo não foi ter saído da prisão. A vitória de Paulo foi famílias convertidas a Jesus Cristo. Porque ele não foi para lá para enriquecer. Ele não foi para lá para ficar famoso. Ele foi lá para pregar aos gentios. E o propósito de Paulo começou a ser cumprido. Gentios e uma família inteira se aceitou a Jesus, se batizou e glorificou o nome do Senhor. Cumpriu o propósito. Por ouvir a voz de Deus, Paulo expande o evangelho nesses lugares, como eu falei. Sai da Macedônia, vai para Tessalônica. E uma igreja é estabelecida lá. A igreja de Tessalonicenses. Em Tessalônica ele começa a ser perseguido, vai para Bereia. E lá ele prega. E lá nós temos os bereanos. E o povo bereano é um povo muito legal. Porque o povo bereano era um povo que lia a Bíblia. Tudo que Paulo falava, o que está falando? Deixa eu ver nas escrituras, só um momento. Os bereanos confirmavam tudo. Por isso que nós temos que buscar na palavra. Quando você ouve alguma coisa, você pesquisa na palavra. Tem um monte de gente caindo em um monte de heresia na internet. Está cheio. Eu vejo uns vídeos que eu falo assim, meu Deus do céu. Esse cara não falou isso. Dá agonia. Né, doutora? Tem uns, não, isso é heresia demais. Os bereanos, eles, tudo que Paulo falava, confirmava nas escrituras. Deixa eu ver se você está falando a verdade. Deixa eu ver se tem algum profeta que falou isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguém que falou isso mesmo. Então ele sai de Bereia, perseguido pela turma de Tessalônica, vai para Atenas. E é em Atenas que gente, tudo isso foi o contexto para eu chegar em Atos 17. Amém? Onde Paulo diz que por ele vivemos, movemos e existimos. Depois que aconteceu tudo isso, Paulo vai para Atenas. E eu já falei aqui que Atos capítulo 17 é um dos livros, um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto. Porque eu acho Paulo estratégico e extremamente inteligente na sua forma de pregar. Eu vou resumir o texto. Não, vamos ler. Não, eu vou resumir. Ele chega em Atenas e ele começa a ver um monte de deuses levantados. Ele chega em Atenas, ele vai no Areópago. Areópago é um lugar onde eles adoravam vários deuses. Os atenienses, na Grécia, adoravam a muitos deuses. Então ele olhava, lá tinha Atenas, tinha Zeus, tinha Hércules, tinha Ártemis, tinha Diana, um monte de Deus. Só que tem um altarzinho. Tem um altarzinho. Sem nada. Não tem nada naquele altar. Paulo olha para ele e vê uma escrita assim: ao Deus. Eita. Terra. Deixa aqui minha aguinha. Não vai cair de novo não. Ao Deus desconhecido. E é aí que eu acho Paulo extremamente inteligente. Paulo chama assim: atenienses. Todo mundo olhou para mim agora. Atenienses, eu vi que vocês têm vários deuses e que vocês são muito adoradores desses deuses. E algo me chamou a atenção. Um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu quero falar. Ah, gente. Paulo é inteligente demais. E aí Paulo discorre e fala sobre Deus. Agora eu vou ler. Esse, pois, a quem vós está em Atos 17. Aqui deve ser o verso 23. Vê para mim, Biel, por favor. Está em Atos 17. 24. Aqui é o contexto que eu já falei. Aí. Ao Deus que o mundo
e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Próximo, vai seguindo. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem ele fez todos os povos. Aqui ele está falando desse Deus desconhecido. De um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Presta atenção, ele fala assim: esse Deus não é palpável, não é um Deus que você vê, não é um Deus feito pelas mãos humanas. Talvez você possa encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. 28, vai seguindo. Aí ele fala: nele. É nesse Deus que vocês não conhecem. É nesse Deus desconhecido. É nesse Deus que criou o céu, que criou a terra, que fez todo mundo depois de fazer um homem só. É esse Deus que estabelece reinos. É esse Deus que domina principados e potestades. É esse Deus que eu sirvo. E é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado, meu filho. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo usa isso como uma forma estratégica. Por quê? Porque os adoradores, os idólatras, abre o texto de novo, por favor, filho. O último que eu li. Eles falavam que era por causa dos deuses que eles viviam, que era por causa dos deuses que eles existiam, e que era por causa dos deuses que eles se moviam. Aqui, ó, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Ou seja, eles falavam: ó Hércules, é por você que eu vivo, existo e me movo. Ó Zeus, é por você que eu vivo, existo e me movo. Mas Paulo chega: existe um Deus que vocês não conhecem. E é nele que eu vivo, me movo e existo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo nessas horas está falando assim: ufa, eu passei tanta coisa para chegar aqui. Eu apanhei para chuchu. Eu fui preso. Eu sofri até as horas. Mas eu estou aqui porque eu me movi nele, porque eu fui guardado nele, porque eu fui livrado por ele. E eu não estaria pregando aqui se não fosse por causa dele. Paulo, para dizer isso, ele viveu isso. Deus, eu vou deixar de viver. Não vai não, filho, eu estou te guardando. Deus, eu vou deixar de me mover. Não vai não, porque eu te movo. Deus, eu vou deixar de existir. Não, filho, você tem um propósito. Então, em todas as coisas, ele se moveu, viveu e existiu, obedecendo a voz do Espírito Santo. Presta atenção. Qualquer coisa que Deus te levar a fazer, Ele vai te dar a graça para você ser sustentado nisso. Se o Senhor, Ele deu a ordem, Ele dá o sustento. Se o Senhor deu a ordem, Ele dá a provisão. Se o Senhor deu a ordem, Ele dá o escape. Se o Senhor deu a ordem, Ele dá o direcionamento. Você não vai ficar perdido nessa situação, porque você obedeceu. Você deve estar questionando: Senhor, eu não sei o próximo passo, eu não sei o que eu vou fazer. O Senhor não vai te deixar perdido nessa situação. Existe direcionamento do Senhor para a sua vida nessa manhã. Existe resposta do Senhor para a sua vida nessa manhã. Isso não vai ficar assim. Você deve ter questionado: mas Senhor, eu obedeci. Se Ele te levou a fazer, Ele vai te fazer concretizar. A palavra do Senhor diz: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, é fiel para terminá-la, é fiel para concretizá-la. Creia nisso em o nome do Senhor Jesus. E agora, para nós encerrarmos,
a pergunta que deve estar no seu coração. Então, como eu ouço Deus? Talvez você deve estar se questionando, eu estou tão perdido. Eu estou tão sem resposta. Eu estou tão sem direcionamento. E eu estou obedecendo. Eu não obedeci parcial como Abraão. Eu estou obedecendo de verdade, mas Deus não está falando. Romanos, capítulo 8, versos 14 e 16 diz assim: todos os que são guiados, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Próximo. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Você tem um pai que se relaciona contigo. Deus fala de diversas formas. Eu sempre falo isso, nós só temos uma forma de falar com Deus, é através da oração. Mas Deus fala de diversas formas, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma conversa, diversas formas. Mas uma das formas que o Senhor mais fala conosco é de uma forma simples, que não precisa de grandes manifestações. O Espírito Santo fala no seu interior. No seu interior. Quando você está numa roda de amigos e aquelas conversas promíscuas começam a te incomodar e você se retira, é o Espírito Santo falando no seu coração: sai daí, meu filho. Quando você levanta de manhã, sempre vai pela direita, mas de repente você sente de ir para a esquerda. Hoje eu vou fazer um caminho diferente. É o Espírito Santo te livrando do mal. Até quando você se perde, é o Senhor te guiando. Então, o Senhor fala no nosso íntimo. Você nunca acorda de madrugada. Tem um sono igual ao do Johnson. Não acorda de jeito nenhum. Brincadeira. Não acorda, mas de repente 3 horas da manhã você desperta assim com os olhos, e vem uma vontade de orar. Quem faz isso? É o Espírito Santo. Tem um irmão que fala assim: ah, pastor, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Deus não me mostra nada. Faz tempo que Deus não fala comigo. Ele falou: vamos orar, né? Vai Deus te dar uma resposta e tal. Aí passou uns dias: pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Estou com uma insônia. A semana inteira, dá 3 e pouco da manhã, eu acordo e perco o sono. Aí pergunta: o que você faz? Ah, tento dormir de novo. Aí eu falei assim: não é Deus que não está falando, é você que é surdo. Deus está te acordando para ter momento de intimidade com você. Pega essa hora que você está acordando, pega essa hora que você está lembrando do Senhor e ora, fala com Ele. O Espírito Santo quer intimidade. Ah, é, pastor, é caro orar. Então o Espírito Santo fala no seu íntimo. A comunicação com o Espírito Santo é simples. Vamos obedecendo. Vamos dar os nossos passos. O Senhor vai dar resposta em nome de Jesus. E para finalizarmos essa palavra, Colossenses capítulo 3, do verso 15. A paz de Cristo, preste atenção nessa leitura. A paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quem é o juiz das nossas decisões? A paz de Cristo. Vai trazer contenda? Não faça. Vai trazer fofoca? Não faça. Vai trazer intriga? Não faça. Vai tirar a paz? Não faça. Que a paz de Cristo seja o juiz entre vocês. Pastor, mas Paulo fez maior confusão em Éfeso. Não tinha paz ali. Ele estava em paz com Deus. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa que o mundo vai se levantar.
as batalhas de Paulo, por isso que ele fala, minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Quando Paulo se levanta e prega em Éfeso, e todo mundo começa a se levantar contra ele, e ele fala isso, é porque ele sabe que a luta dele não é contra as pessoas, é uma batalha espiritual, é uma luta que está além do físico. A partir do momento que você leva isso para algo físico, contra o seu patrão, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu irmão, a paz de Cristo já não é mais o juiz. Está errado. Então o que você faz? Volte a ter paz, peça perdão, se reconcilie, seja obediente ao Senhor, porque senão você vai parar neste passo, até você se consertar para dar o próximo. Isso é ser guiado pelo Espírito. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa. Ah, mas ele está errado. Mas ele está errado. Eu não vou pedir perdão. Quem conhece a verdade é você? Eu sempre falo, o mais crente perdoa primeiro. Guarde isso. O mais crente perdoa primeiro. Discutir com o Felipe, pode estar errado. Não vou ficar brigado com o Felipe. Me perdoa, Felipe. Mas também não é falar assim, me perdoa, eu vou te pedir perdão porque eu sou crente, viu? É pedir perdão arrependido. É deixar o Espírito do Senhor vos guiar. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé e orar por essa palavra e vamos cear. Que nós possamos ser guiados e direcionados pelo Espírito. Nós vamos falar muita coisa sobre o Espírito Santo neste mês. Nós vamos falar sobre dons espirituais. Nós vamos falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma aguinha, uma pombinha. Não, o Espírito Santo é Deus, amém? Nós falaremos muito sobre isso esse mês. Vamos orar por essa palavra antes de cear. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade. Te agradecemos pelos teus direcionamentos e te louvamos porque o Senhor é quem nos mostra a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Pai, se de alguma forma nós não estamos sendo guiados pelo teu Espírito, nós te pedimos, refaça a rota, Pai. Nos coloque de novo na rota. Nos coloque de novo no caminho da obediência. Nos faça ser sensíveis à tua voz. Nos faça, Senhor Deus, sermos obedientes. Que nós possamos viver em paz com o Senhor, em paz com os nossos irmãos. Que nós possamos entender que existe propósito até mesmo no sofrimento. E que se preciso for sofrermos para que o teu reino seja estabelecido, então que assim seja. Porque mais importa o teu reino, mais importa o teu nome, mais importa a tua vontade do que o meu conforto, do que o nosso conforto, do que a nossa satisfação. Que a nossa satisfação e a nossa alegria esteja em glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que essa seja a palavra que confronte seu coração nessa semana e que você receba cada profecia dita neste altar. Receba a palavra do Senhor como uma profecia para a sua vida, meus irmãos. Não perca nada que sai daqui. Quando for falar daqui que o Senhor vai te dar vitória, você receba, pega no mar. Essa vitória é minha, essa resposta é para mim, essa cura é para mim. Opa, essa palavra eu não vou deixar escapar. Eu recebo, e eu recebo, em nome de Jesus. Amém?